Taishar, povo do dragão, saudações devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou o Kalil. Sou o Emerson. E hoje estamos aqui no canal do Povo do Dragão para falar um pouquinho sobre um tema que apareceu em um dos episódios que saíram recentemente de A Roda do Tempo, na sexta-feira, que é sobre a história de Manetheren, a grande nação. Nós tivemos aí um pouquinho da história dela no segundo episódio, contado pela Moiraine, num monólogo maravilhoso de uns 4 minutos, depois de uma música também original da série, que ficou fantástico, todo mundo adora essa cena. E hoje então a gente vai se debruçar um pouquinho sobre a história daquela nação, a sua queda durante ali o período da Guerra dos Trollocs. Inclusive, nós temos um episódio do podcast que seria, digamos, a versão expandida sobre esse período, que é o episódio Ascensão e Queda das 10 Nações, que a gente vai falar sobre as 10 nações, uma delas é Manetheren. Então, se você quer a versão completa de toda essa história, se você assistiu esse vídeo, se interessou por esse período, corre lá, a gente vai deixar aqui nos cards o vídeo em questão, nosso episódio do podcast, que também está nas plataformas onde você pode ouvir podcasts, Spotify, Google Podcasts, no iTunes. Confere lá aquele episódio também, caso você tenha curtido conhecer um pouquinho mais sobre o passado de A Roda do Tempo. De nossos pais, também de nossas mães, que a terra deram seu sangue. Então, começando, vamos nos citar um pouquinho aqui na linha do tempo, tá? Da Roda do Tempo, que é um pouquinho complexo. Então, a gente está mais ou menos no ano 1000 depois da ruptura do mundo. Não sei se vocês viram, mas o Prime Video lançou 3 animações para você assistir junto com os episódios, sabe? Porque ajuda a complementar as informações do universo. Existia uma segunda era, que era a Era das Lendas, uma era super tecnológica, sabe? No nosso futuro, na verdade, sabe? E ocorreu aí uma ruptura, tá? Então, uma espécie de apocalipse, diria assim. Então, bilhões de pessoas morreram. O mundo geograficamente foi mudado pelos homens que eram capazes de canalizar, tá? Então, a queda de Manetheren, ela se passa 1000 anos depois da ruptura do mundo. E nesse tempo, os sobreviventes, eles se reorganizaram, né, e eles reconstruíram o mundo. Então surgiram aí 10 nações. E uma dessas 10 nações era Manetheren. De uma hora para outra, na Praga, que fica ao norte do continente, onde se passam os acontecimentos na série, começaram a jorrar milhões e milhões de Trollocs e de Myrddraal e de crias da sombra de uma hora para outra, e eles saíram varrendo tudo, matando geral, destruindo tudo que eles vinham pela frente. A Praga é onde o Tenebroso ele foi selado, e lá é um lugar meio amaldiçoado, é deserto, nada cresce lá não existe vida, não da forma que a gente conhece, tá? Então os Trollocs, eles tinham, não ajuda, porque na verdade quem controla eles são os Senhores do Medo, que são pessoas capazes de canalizar, sendo homens ou mulheres, tá? Então tem relatos que tinham homens, né, alguns poucos homens que canalizavam ainda, que estavam aliados com a sombra, e mulheres também, provavelmente da Ásia Negra. Então, enquanto os Trollocs, eles devastavam o continente, as dificuldades começaram porque as nações elas não se uniram em uma grande coalizão, então cada uma ficou lutando isoladamente, sabe? Se eles tivessem se unido juntos numa grande coalizão, talvez eles tivessem vencido a guerra, e o mundo não seria esse da Terceira Era que a gente conhece, né? Então, entre essas 10 nações, a gente tinha 2 nações muito fortes, que era Manetheren e Aridol, que mais tarde ficaria conhecido como Shadar Logoth. A gente vai fazer um vídeo depois explicando direitinho sobre aquela cidade amaldiçoada do segundo episódio, tá? A história que a gente viu de Manetheren contada na canção e no monólogo da Moiraine foi apenas sobre o fim, né? Então, mas na Roda do Tempo, Robert Jordan não poupava esforços para encher o seu mundo com histórias ancestrais, e as coisas realmente tinham uma origem e eram especificadas, detalhadas, complexas. Então a gente vai conhecer um pouquinho agora sobre as origens, como era Manetheren antes de cair, antes de ruir na mão dos Trollocs. Como mesmo a Rosamund Pike, como a Moiraine falou no segundo episódio, Moiraine significa lar da montanha na língua antiga. E ela estava localizada ali ao redor e ao sul das Montanhas da Névoa, que hoje em dia é onde fica Dois Rios, né? A capital também chamava Manetheren e ficava ali entre Dois Rios, que é o rio Tarendelle e o Manetherendelle, né? São os
famosos dois rios, que hoje em dia eles têm nomes diferentes. Antes da ruptura do mundo, antes dos canalizadores masculinos destruírem a Terra, remoldarem os continentes, a Terra ali, o lugar geográfico onde ficava Manetheren era muito diferente. Durante a ruptura, os canalizadores, eles, como eu falei, remoldaram o planeta, então eles fizeram subir as montanhas da névoa, digamos assim, a terra que compõe as montanhas da névoa, do fundo do oceano. Por isso, as montanhas da névoa são riquíssimas em recursos minerais, pedras preciosas. A terra, né, em si é muito fértil, porque era uma terra de leito do oceano. A nação era muito rica, tinha uma riqueza natural muito grande, recursos, conseguia aproveitar todos esses essas dádivas da natureza, por conta também da origem daquela região. Manetheren, então, era uma potência ali entre as 10 nações, e como o Emerson falou no comecinho do vídeo, por volta do ano 100 depois da ruptura, ou seja, bem recente, a gente já tem registros de Manetheren como um Estado-nação, como uma nação independente. Até que a grande criadora do Pacto das 10 Nações, mais informações sobre ela no nosso episódio do podcast. Ela conversou com os outros governantes das outras nações para formar essa aliança. Por fim, Manetheren se juntou às nações do Pacto e aí tornou essa aliança ainda maior, unindo todo o continente. Foi nessa época, depois que Manetheren adentrou o Pacto, ou seja, pararam os conflitos, né, de fronteira, Manetheren invadindo, sendo invadida, e eles conseguiram realmente prosperar de um jeito nunca antes visto. E foi nessa época também que os construtores Ogier, eles adentraram a nação, porque eles eram, digamos, contratados para construir as cidades e moldar todas as estruturas urbanas. Os Ogier realmente eram fantásticos nesse sentido. E aí eles foram convidados para construir a capital de Manetheren, o lar da montanha de fato. E dizem que era uma maravilha de se ver, uma cidade enorme. Como a gente viu já no primeiro episódio, a Roda do Tempo é meio que uma distopia da fantasia. Então, não era exatamente medieval, então as coisas eles ainda estavam recuperando coisas da Era das Lendas, muita coisa se perdeu, praticamente tudo se perdeu na ruptura do mundo, mas esses antigos conhecimentos, essa antiga grandeza foi voltando aos poucos. A cidade também continha um bosque dos Ogier, com um portal dos caminhos. Temos um episódio só sobre isso. Era tão lindo que perdia apenas pro bosque de Tar-Valon, que é onde fica a Torre Branca. Então era o segundo bosque mais lindo das nações. Vale ressaltar que nada que os humanos construíram antes ou depois se comparava, né, com as construções dos Ogier. Até hoje, né, depois de 3.000 anos, 2.000 anos, as construções que sobraram, que restaram ali, continuam sendo bem quistas pelo povo, justamente porque são construções bem magníficas. Falar um pouco agora sobre o governo de Manetheren, né? Os registros da fundação do governo, né, foram perdidos com o tempo, por causa das guerras, né? Por normal, o conhecimento ser perdido depois de grandes destruições. Mas a gente sabe que Manetheren era uma monarquia tradicional, com um rei e uma rainha. A gente não tem certeza, a gente não sabe se a sucessão só se dava por linhas masculinas ou femininas, mas pelo que tudo indica, o primogênito sempre ascendia ao trono, não interessando se era mulher ou homem. Então sempre o primeiro filho era automaticamente posto na linha sucessória do trono. Então, frequentemente, as nobres canalizadoras, elas eram enviadas para a Torre Branca para serem treinadas pelas Aes Sedai. Tradicionalmente, cada rainha de Manetheren era uma Aes Sedai, uma mulher que podia canalizar. Tudo indica que o sangue de Manetheren ali era muito forte, então automaticamente parece que muita gente ali podia canalizar na linha sucessória do trono. Tradicionalmente também cada rainha criava um elo de guardião com o seu rei, parecido com o que a Moiraine tem com Lan, sabe? Eu espero que seja explicado aí na série. Só na Nynaeve disse, né, que o guardião pode sentir, que uma Aes Sedai sente, né, no terceiro episódio. Então a gente supõe que a capacidade genética de canalização era muito forte ali na realeza de Manetheren. Os registros também indicam que o Manetheren tinha uma classe dominante de nobres que eles eram bastante famosos ali, eles eram referenciados também, conhecidos como os primeiros lords. E eles falavam um dialeto antigo, na língua antiga, que era essa língua
que tudo indica, era falada na Era das Lendas, né? E eles também exerciam uma grande influência e poder ali no reino de Manetheren. A própria Moraine fala em diversos momentos da série que o sangue antigo corre forte nos dois rios, né? Por isso que a gente já vem vendo aí que os nossos personagens eles têm umas habilidades aí em diferentes aspectos, cada um já deu para ver bastante de pelo menos cada um dos nossos protagonistas, eles têm um dom, uma aptidão para alguma coisa. Isso decorre do sangue antigo, né, de Manetheren, que era muito forte ali. Então as pessoas eram especiais, sim, digamos assim. É legal isso, essa questão do sangue, né, porque imagina, já se passaram cerca de 2.000 anos, desde a Guerra dos Trollocs, né, a queda de Manetheren, até chegar em Dois Rios, onde está ambientado a série atual, como a gente vai acompanhar. Então, mesmo tendo se passado 2.000 anos, essa capacidade genética, o sangue, ele corre muito forte ainda nas veias do povo de Dois Rios, principalmente dos nossos protagonistas. E eu acho isso muito legal. Tanto que, por causa do sangue, até os personagens até conseguem, né, em alguns momentos no livro, não na série até agora, falar na língua antiga, assim, alguns lapsos de reflexos de tensão, de ação. Eu acho isso fantástico. Nossos protagonistas, eles não sabiam que era Manetheren. Esse conhecimento foi perdido ao longo do tempo, sabe? Eles nem sabiam que existiam ali antes deles. De repente eles conseguem, tipo, por causa do sangue, em alguns momentos esse tipo de informação do nada brota, assim, pela boca deles. E eu acho isso fantástico. No livro é bem construído, eu acho isso muito legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as forças militares de Manetheren, um aspecto pelo qual eles eram muito conhecidos e tiveram muito sucesso, digamos assim, durante a Guerra dos Trollocs. Na verdade, o exército de Manetheren foi um dos mais eficientes e significativos durante o conflito da Guerra dos Trollocs, né, conseguindo várias vitórias e derrotar os exércitos tenebrosos, né, com táticas e, né, organização, planejamento. E eles foram até conhecidos como um espinho na mão do tenebroso, assim, eles eram um incômodo para as forças das trevas. A nação era conhecida como uma firme defensora do Pacto das 10 Nações. Antes mesmo do conflito, eles prestavam, assim que eles se juntaram ao pacto, eles abraçaram aquela ideia, aquela união do continente, botavam para jogo, digamos assim, seus exércitos para que a ordem fosse mantida, né? Para que não houvesse nações dissidentes, por exemplo, querendo quebrar o pacto. O exército de Manetheren era tão incansável na sua oposição contra a sombra que eles receberam o nome o apelido de a espada que não pode ser quebrada. Então, eles tinham sucesso absoluto, na maioria das vezes. Dentro das forças de Manetheren existia o chamado Bando da Mão Vermelha, que era uma das maiores, se não a maior, companhia militar da época ali da Guerra dos Trollocs. Eles eram os maiores guerreiros, né, do continente mesmo, e se reuniam em Manetheren para terem a chance de serem selecionados como dignos de participarem dessa companhia. Então meio que reuniam os melhores guerreiros de todo o mundo, mas o centro, a alma dessa companhia militar era realmente a nação de Manetheren. A história do Bando da Mão Vermelha é longa, cheia de feitos históricos, feitos heróicos, mas infelizmente a gente perdeu todo esse conhecimento, ou pelo menos a maioria dele, com as Guerras dos Trollocs, que duraram 350 anos, acho que a gente não falou no começo, mas foi realmente um conflito de gerações, um conflito centenário, que varreu o mundo e depois dele nada foi o mesmo. Só ressaltando algo que eu não falei no começo, é que a Guerra dos Trollocs durou cerca de 350 anos, então foi mais ou menos do ano 1000 ao ano 1350. Esses anos pode variar um pouco, tá? Mas é a informação que a gente tem. Então, por mais forte que Manetheren tenha sido como nação, ela acabou sucumbindo, mas por uma traição muito cruel. Então, antes de Aemon subir ao trono, o pai dele, Car, ele acabou sucumbindo nas terras da fronteira após fugir de Aridol. Aridol, a gente vai colocar aqui um mapa aqui na tela, vocês vão entender. Aridol era uma nação que fazia fronteira com Manetheren e as duas nações eram rivais. Elas já guerrearam várias vezes no passado. Então, o Aemon, ele era um rei destemido e muito honrado. Sua rainha Eudrene, também conhecida como a Rosa do Sol, foi uma das cidades mais poderosas e belas daquela época. Desde o reinado do seu avô, do avô da Eudrene, o Thorin, a Águia Vermelha de Manetheren, que é o símbolo do seu estandarte
estandarte também, já era vista em praticamente todas as batalhas da época, já que a nação ela sempre atendia aos chamados e os pedidos de ajuda que eram enviados a ela naquela época de guerra. E como era uma nação bem forte e poderosa, ela sempre estava ali presente, sempre recorria aos pedidos de ajuda, então eles eram bem famosos, tanto que é a nação mais conhecida das 10 nações da época, então faz muito sentido isso. Já pegando o gancho, né, que Manetheren ela recorria aos pedidos de ajuda, então certo dia, enquanto boa parte do seu exército estava no campo de Bekar, era um lugar bem longe das suas fronteiras, eles ficaram sabendo que uma gigantesca horda de Trollocs e Crias das Sombras se encaminhavam em direção à sua capital. Então, imediatamente, eles largaram tudo que estava fazendo e começaram uma longa marcha de volta para casa, né, para proteger seu reino. E no caminho, eles viam toda a destruição que estava sendo causada pelas Crias da Sombra. O rei Aemon, né, e todo o seu exército, eles conseguiram chegar da capital a tempo, né, de fazer frente aos Trollocs, e eles se posicionaram de costas para o rio Tarendrele. O Aemon, ele enviou dezenas de mensageiros, né, para todas as nações e possíveis aliados que conseguiram imaginar. Então, por 3 dias, eles resistiram, lutando contra as hordas de Trollocs, ali que cercavam Manetheren, e eles conseguiram resistir todas as investidas de Balsamon, impedindo que as hordas e o exército da Sombra eles cruzassem o rio. Então 6 dias se passaram e não veio nenhuma ajuda. Mais 3 dias se passaram, que contabilizou 9 dias se passaram, nenhuma ajuda veio. E no 10º dia o rei já sentiu que eles foram traídos. Nenhuma ajuda chegaria ali para ajudá-los a enfrentar os exércitos da Sombra. Já não havia como resistir à travessia do rio pelas Crias da Sombra. Seguindo aí esse sentimento, esse gostinho amargo de traição, porque Manetheren sempre ajudava as outras nações, então como as nações do pacto tinham esse acordo de proteção mútua, eles eram como uma grande ONU, assim, se me atacar eu vou atacar, então se atacou a outra nação mais perto, sei lá, vem para defender, mas como ninguém veio, Aemon conseguiu já sentir que alguma coisa estava errado. Sem esperança alguma de algum aliado vir, eles atravessaram o rio, destruindo as pontes, para evitar meio que o que a Moiraine fez com a barca, lá na cidade Barca de Teren, na série de TV. Eles destruíram as pontes para impedir que as Crias da Sombra, que os Trollocs e os Sem-Olhos os seguissem, mas isso não adiantou muito. Na capital, a rainha Eldraine organizou toda a população para fugir pelas florestas e pelas passagens nas montanhas, então se refugiando ali em cavernas, em locais secretos dentro das montanhas da névoa. No entanto, muitos homens e mulheres se juntaram à defesa da cidade, né, fazer uma última investida, uma última resistência contra os Trollocs, né, defendendo sua terra natal. E onde hoje, nos livros, é a região chamada de Campo de Aemond, que na série eles chamam só de 2 rios, mas 2 rios, na verdade, é a grande região, e ali onde os protagonistas moram se chama Campo de Aemond, inclusive a escrita é diferente, porque Exatamente. se passou tantos anos, né, que ninguém mais lembra que isso veio do campo de Aemon, que era o rei da época, que resistiu bravamente lá contra os Trollocs uma última vez. Então, foi ali no campo de Aemond que a última resistência aconteceu. Ninguém que estava na batalha sobreviveu. Foi um massacre total. E a rainha Eldraine, que estava lá na capital, em Manetheren, ela sentiu o seu marido perecer. Como o Emerson falou, eles tinham um elo de guardião e Aes Sedai. Então, quando ele morreu, ela sentiu, e quando o seu guardião ou a sua Aes Sedai morre, vem com tudo esse sentimento de morte e uma ligação que se rompeu, né? Uma coisa muito intensa, muito visceral, com um desejo de vingança muito aflorado. Ela simplesmente canalizou mais do que ela podia do poder único e meio que explodiu, jogando poder. A Moiraine fala que foi um furacão de fogo que varreu as terras ali da capital e dos arredores. Os Trollocs tentaram fugir, mas não adiantou muito. E, bom, no final eles foram dizimados, mas também a nação como um todo. Cantar, Manetheren, chorar o sangue de Aemon. A gente fica sabendo que a traição que Manetheren sofreu foi causada pelo trono de Amyrlin da época, né, a chefe das Aes Sedai da época, chamada Tetsuan. Ela de propósito impediu que outros exércitos, outros aliados chegassem até Manetheren por uma
inveja que ela sentia da rainha Eldraine. Então, por um motivo muito pequeno, muito mesquinho, a trono de Emlyn da época impediu, na verdade facilitou que uma das maiores nações do mundo fosse dizimada, toda sua população, praticamente toda sua população, seus exércitos e seus governantes. Mas, felizmente, digamos assim, o terrível ato da Amyrlin da época foi descoberto pelas irmãs Aes Sedai e ela foi estancada, ou seja, foi removida dela a capacidade de canalizar o poder único e ela foi, obviamente, destituída do seu cargo, passando os próximos 3 anos que restaram da vida dela limpando o chão da Torre Branca antes dela morrer. Ela só conseguiu, quando uma pessoa perde o acesso ao poder único, fica muito difícil de continuar a vida. Então ela só definhou ali por 3 anos, vindo a morrer logo então. Esse então é o fim terrível, trágico, amargo de uma das maiores nações que caiu, não por conta dos Trollocs, mas por conta das mesquinharias humanas, dos sentimentos humanos, dos conflitos humanos, que é uma coisa que tem muito em Roda do Tempo, né? O Tenebroso e os Trollocs não são o maior perigo, mas sim os seres humanos também. Então eu acho isso fantástico, apesar de bem triste, mas faz parte aí da grande história de pano de fundo da saga de A Roda do Tempo. E esse é só um pequeno detalhe, a história de Manetheren. Agora a gente vai falar um pouco das diferenças da história de Manetheren do livro e da série, tá? No livro, a Moiraine, na verdade, ela conta a história de Manetheren de uma forma, eu acho, muito mais completa do que na série, né? No livro, em próprio Dois Rios, né? Que a Moiraine, ela conta a história de Manetheren para os próprios habitantes de lá, ela, tipo, como se fosse uma plateia, e ela lá na frente contando, porque ela chama os habitantes de Dois Rios bem mesquinhos, né? Ela até fala, é isso que o sangue de Manetheren virou, sangue de gente mesquinha. Então, recomendo bastante reler esse trecho, para quem ainda não leu os livros. Não é tão completinho quanto o que a gente tá falando aqui, mas é bem emocionante, assim, é um negócio bem marcante. Tem algumas diferenças, né? A Moiraine fala que a Manetheren esperava uma ajuda de Shadar Logoth, né? De Aridol, e eles se fecharam e não ajudaram ninguém, por isso que Manetheren caiu. E como o Kali falou, na verdade não foi isso, foi a Torre Branca, né, a Merlin da época, que impediu a ajuda de chegar. Então essa é a primeira diferença. A segunda é que ela diz que, na série, ela diz que Manetheren tinha um exército pequeno, né, mas o exército era muito forte. Quando na verdade não era bem assim, o exército de Manetheren ajudava todo mundo, era um exército muito forte, muito qualificado, muito poderoso. Eu não vi necessidade, não sei porque eles alteraram isso, não vi muito sentido. Se tivesse mantido o poder original de Manetheren, teria sido melhor. A história que a Moiraine conta é bem resumida, bem rapidinho, com algumas alterações, mas em essência ela contou a história de Manetheren durante o final ali da Guerra dos Trollocs. Sim, a gente de quebra ganhou uma canção, né? É uma coisa que em livros, assim, óbvio, pode vir a letra de uma canção e tal, mas esse elemento dos atores todos cantando em conjunto, né? Todo mundo com uma voz linda e com ritmo e tal. A história ficou um pouco adaptada, mas a gente ganhou muito aí com essa canção, e o discurso da Moiraine, que eu li uma matéria ontem, do Rafe Judkins, dizendo que ele teve que lutar bastante para manter esse discurso, esse monólogo de 4 minutos quase, na série de TV, porque os investidores, não sei quem, mas eu suponho que os investidores ou pessoas mais ali de cargos de liderança do estúdio não eram muito fãs de a atriz ficar aí por 4 minutos falando e as outras pessoas escutando, né? É bem difícil, porque pode parecer muito expositivo, sem muito a oferecer, né? Sem ação, sem magia, né? Que é o que geralmente os investidores imaginam que seja o que as pessoas gostam. Mas o Ray falou também que pessoas que não leram os livros também adoraram essa parte. E a Rosamund Pike entrega muito bem tudo isso, e todos os outros atores olhando e ouvindo atentamente. Foi uma cena fantástica. Eu adorei, apesar das adaptações, tem que ser assim mesmo, acontece. Mas a gente fantástico também. Do nada começaram a cantar música, e depois a Moiraine completou
pegou as informações da história e completou com a história da queda de forma adaptada. Eu adorei, eu acho que ficou muito bom, achei muito legal. Eu gosto de quando a música tem informações, tem uma história ali por trás, né? Não é somente uma música, tem todo um contexto histórico. Adorei, achei muito legal, emocionante. A gente já ganhou 2 músicas, né? A gente tem outra música ali no episódio 3, que é maravilhosa também. A gente já tem um episódio também, que é a Era das Lendas e a Ruptura do Mundo. Por mais que tenham adaptado, eu gostei bastante, é bem emocionante. A queda de Manetheren daria uma série, né? Nossa, adoraria que o Robert Jordan tivesse escrito um livro ali durante o final da Guerra dos Trollocs, pelo ponto de vista da própria Eldraine, do Aemon, seria muito incrível. A gente aproveita o que a gente tem, inclusive se vocês querem saber de onde a gente tira as informações, meu Deus, eles inventaram tudo. A gente tem um vídeo aqui no canal explicando todos os escritos de A Roda do Tempo. Não só são os livros da saga principal, de 1 a 14, tem o prelúdio, tem as 2 enciclopédias, tem os contos, tem o prólogo extra. Então, realmente, o universo de A Roda do Tempo está muito aí para ser explorado para além dos livros, né? O que eu acho isso fantástico. E também nos glossários. É sempre bom, quando você estiver lendo o livro, dar uma olhadinha, uma passadinha lá nos glossários, que sempre tem curiosidades muito legais e que ajudam a entender o universo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Curtam, comentem, deem sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui no Povo do Dragão. A gente adora, né? A nossa marca é explorar a história antiga de A Roda do Tempo em detalhes. Não se esqueçam de conferir lá o episódio sobre a Ascensão e Queda das 10 Nações, em que a gente vai contar tudo o que aconteceu na Guerra dos Trollocs. Esse é um dos períodos que tem mais personagens, digamos assim, nomeados, que tem importância, sabe? Figuras históricas incríveis para a história de A Roda do Tempo, para a mitologia da saga. Então é um episódio muito legal também. A gente quis fazer só esse focando em Manetheren, porque tá todo mundo falando a respeito, foi uma cena icônica na série de TV. E compartilhem, sigam a gente em todas as redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição. E Taishar Manetheren, hoje mais do que nunca. Tchau, pessoal.